Empresário, você está com dificuldade de organizar as finanças da sua empresa? Não consegue enxergar com clareza para onde que vai o dinheiro da sua empresa? Então, a planilha de controle financeiro DRA, ela vai te ajudar a organizar as finanças da sua empresa para você aumentar o lucro e dinheiro no caixa do seu negócio. A planilha de controle financeiro DRA, ela vai ajudar a organizar as finanças da sua empresa. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui para você como que funciona a planilha de controle financeiro. Então, a gente tem aqui todas as barras de funções. A gente tem o início, contas a pagar, contas a receber, faturamento, fluxo de caixa, DRE e indicadores. Então, assim que você quiser acessar alguma dessas funções, é só você clicar aqui em cima do menu. E a gente começa aqui pelo início, onde você precisa colocar aqui uma data, que essa é a data que vai ser referência para todos os lançamentos e os relatórios aqui da planilha de controle financeiro. Então, primeiro aqui no início, colocar a data. Se você está adquirindo a planilha nesse ano, você vai colocar esse ano aqui que você vai começar a fazer os registros da movimentação financeira da sua empresa. Bom, a gente tem aqui uma função de contas a pagar, que é onde você vai lançar todas as contas a pagar da sua empresa. Então, aqui na planilha de controle financeiro DRAM, você só vai precisar lançar as movimentações financeiras da sua empresa, como contas a pagar, contas a receber e faturamento, e a planilha vai fazer todo o cálculo de relatórios de demonstrativo de resultados e indicadores automaticamente. Então, ela é uma planilha simples e poderosa de informações para você poder fazer a gestão da sua empresa. Então, aqui em contas a pagar, a gente, por exemplo, vai fazer os lançamentos aqui das contas que você tem para pagar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o campo de data, que você vai lançar aqui a data a que essa conta se refere. Você vai poder selecionar aqui em descrição, você seleciona qual que é a categoria, qual que é a conta contábil aqui a que se refere essa conta que você vai pagar, aqui nesse exemplo aqui, por exemplo, é comissões sobre vendas. Você pode detalhar aqui, descrever, por exemplo, um fornecedor. Você vai colocar a data de vencimento dessa conta. Automaticamente, quando você seleciona comissões de vendas, essa categoria aqui, essa conta contábil, a própria planilha já lança automaticamente qual que é o código contábil e qual que é a categoria da despesa, que aqui no caso é despesa de vendas. Você vai colocar aqui o valor, você vai poder colocar aqui a forma. Se você quiser atrelar essa conta a uma nota fiscal, por exemplo, você também pode editar esse campo aqui. E assim que você lançar a data do pagamento, veja que aqui nessa coluna de status você tem o status de pendente pago. Então, o que está pendente, não foi pago, vai aparecer aqui para você como pendente. E assim que você lançar uma data de pagamento, ele vai aparecer aqui como pago. Então, se a gente lançar aqui esse pagamento, o status vai mudar para pago. E além disso, tem uma funcionalidade muito interessante. Aqui no topo do contas a pagar, você pode selecionar aqui o ano, você pode selecionar o mês e você vai visualizar a quantidade que você tem de contas a pagar para esse ano e esse mês que você selecionou. Então, se a gente olhar aqui, está selecionado o ano de 2024, mês 1, e a gente tem esse total aqui de contas a pagar. Já no contas a receber, você precisa só lançar os recebíveis, as contas a receber que você tem na empresa. Então você vai lançar aqui a data da venda, você vai colocar aqui o vencimento do boleto ou título que você emitiu, você vai colocar aqui o cliente, vai precisar colocar. Aqui em produto, você seleciona o que a que se refere. Se é um produto, se é um serviço, né? Se é um recebível de um serviço que a sua empresa prestou, se é um contrato, por exemplo, um contrato de manutenção que a sua empresa tem, ou um contrato de software como serviço, por exemplo, contrato recorrente, ou se é uma receita não operacional, né, aquela receita que não faz parte da atividade de fim da empresa, se é uma receita financeira, né, proveniente, por exemplo, de aplicações financeiras da sua empresa, você vai poder selecionar aqui qual que é a forma que você vai receber, se é boleto, se é Pix, se é depósito, por exemplo. Aqui você vai lançar aqui a data do recebimento, você vai colocar aqui o valor desse recebível e assim que você registrar o valor que você recebeu, vai mudar aqui o status para recebido. E aqui no contas a receber também você tem aqui
uma busca pelo ano e pelo mês para você verificar o quanto que a sua empresa tem a receber. Então isso é uma visualização rápida. Às vezes você quer ver no mês corrente o quanto que você tem de contas a receber, quanto que você tem de contas a pagar. Você pode ver aqui direto pelo topo. Aqui na aba de faturamento é onde você vai registrar todas as vendas da sua empresa. Então aqui você vai lançar aqui a data da venda. Aqui você vai selecionar o que é o objeto da sua venda, se é um produto, se é um serviço, se é um contrato de recorrência, por exemplo, ou se é uma receita não operacional, uma receita financeira. Você vai colocar aqui a descrição do cliente, você pode lançar o CNPJ, a nota fiscal, por exemplo, pode especificar o produto. Você vai colocar aqui o valor da venda, o valor total da venda, e você vai colocar aqui também o custo, quanto que custou, né? O custo dos produtos, por exemplo, o custo do serviço daquela venda. Você pode colocar aqui também uma forma de pagamento, você pode detalhar a forma de pagamento e uma observação se você quiser. E o importante é, depois que você registra essas movimentações financeiras, a própria planilha já faz todo o cálculo automaticamente. Então, aqui no fluxo de caixa, você não precisa fazer nada aqui. A única coisa que você precisa fazer quando você vai começar com a movimentação, o registro das movimentações financeiras, é colocar aqui o saldo inicial do seu caixa. Colocou o saldo inicial, começou a fazer os registros das movimentações financeiras, de contas a pagar, contas a receber faturamento, a planilha já vai fazer o cálculo do fluxo de caixa aqui automaticamente. Vai mostrar para você o saldo inicial do caixa, as entradas, as saídas, o saldo final que você tem no caixa. E aqui a gente tem também uma linha de saldo de aplicações que você pode colocar mensalmente a quantidade de aplicações financeiras que a sua empresa tem, para ele somar o saldo final total aqui de caixa que você tem, caixa disponível mesmo, e a mais as aplicações que você tem. Então você vai ter aqui, ó, você tem o fluxo de caixa mensal para você acompanhar e você tem esse fluxo de caixa para todos os anos. Isso, a planilha calcula automaticamente. Você não precisa fazer nada, você não precisa somar entradas e saídas manualmente. A própria planilha já faz tudo automaticamente. E aqui a gente tem a DRE, que é a demonstração de resultados do exercício. A gente tem uma DRE mensal, temos a DRE trimestral e temos a DRE anual. E aqui você não precisa fazer nada também, a planilha ela já calcula tudo para você. Aqui na planilha a gente vai ter receita bruta, a gente vai ter toda a estrutura da demonstração de resultados. Então a gente vai ter uma DRE aqui contábil, que ela tem que seguir a estrutura da legislação. Então a gente tem a receita bruta, a receita operacional líquida, deduzindo aqui do custo das mercadorias vendidas. Aí a gente vai chegar no lucro bruto, vai deduzir as despesas operacionais fixas da empresa. E a gente vai chegar aqui no lucro operacional. Vamos ter aqui o resultado não operacional, que é referente à receita não operacional, despesa não operacional. Vamos ter aqui o imposto de renda, né? Os impostos para chegar no lucro líquido. A gente tem aqui também a DRE gerencial, que é uma DRE mais sintética, que tem um poder de informação aqui muito grande, que ela vai mostrar para você as receitas de venda totais da empresa, os custos variáveis que a sua empresa tem, como o próprio produto ou serviço, taxa da máquina do cartão, que é um custo variável, por exemplo, né, comissões sobre vendas, que é um custo variável também. A gente vai chegar aqui na margem de contribuição, subtrair despesas fixas e você vai chegar aqui no lucro líquido. Temos ainda também toda a parte de indicadores de margem de contribuição, margem líquida, ponto de equilíbrio, para você saber qual é o ponto de equilíbrio da sua venda. Temos aqui uma funcionalidade de metas de vendas, para você estabelecer metas de vendas e acompanhar esse resultado. Temos também aqui na planilha índice de atividade, para você saber qual que é o ciclo financeiro, qual que é o ciclo operacional da sua empresa. E a DRE, você tem essa visualização mensalmente aqui. Se você for rolando a barra aqui para a direita, você vai ver que você tem essa visualização mensal, né? Até você chegar no final aqui do ano, né? A gente chega aqui em dezembro, por exemplo, e aí você vai ter o consolidado do ano, né? Você vai ter esse consolidado do ano. A gente vai ter a DRE também automaticamente calculada de maneira trimestral, primeiro trimestre aqui do ano, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, e a gente tem também a DRE anual. Essa DRE anual você vai ter aqui a visualização anualmente. Então, todo o resultado da empresa no ano de 2024, no ano de 2025, no ano de 2026. E a gente tem, além disso, aqui na DRE, você tem também a análise vertical e a análise horizontal, para você poder analisar a participação de determinada despesa, por exemplo, na sua receita.
total da empresa. Então, por exemplo, aqui a gente já consegue tirar, pela análise vertical, uma informação de margem líquida da sua empresa. Então, a gente tem aqui ó, esse 18% é a margem líquida que a sua empresa tem, que está inclusive no indicador aqui embaixo. Então, a gente tem aqui 18. Então, essa aqui é a análise vertical, para você verificar a participação de cada conta aqui, de cada despesa na receita total. A gente tem a análise horizontal, que considera o ano base, por exemplo, o primeiro período, que nesse caso da demonstração mensal seria janeiro, e você consegue ver aqui na análise horizontal se, por exemplo, o lucro líquido ele cresceu ou ele diminuiu. Então a base aqui de janeiro é 100% e a gente vê aqui que fevereiro deu 124%. Então a gente sabe aqui que você teve um crescimento do lucro líquido de 24%. Ou você poderia ter uma redução. Então, essa análise horizontal é para você comparar os períodos. Isso você vai ter análise vertical, análise horizontal, também para demonstração de resultados do exercício trimestral ou anual. E por fim, a gente tem os indicadores aqui que a própria planilha gera automaticamente. Então a gente tem os indicadores aqui de rentabilidade, como margem de contribuição, margem líquida, margem bruta. A gente vai ter aqui, por exemplo, gráficos da relação da receita, custo e lucro líquido, para você fazer essa comparação. Isso tem o gráfico aqui de custo, tem o gráfico também do ADRE gerencial, de custo variável, receita de vendas, lucro líquido. A gente tem também uma relação gráfica aqui de relação de receita bruta com despesas, para você analisar o crescimento, a relação de crescimento da receita com o crescimento de despesa. Temos também um gráfico aqui de ponto de equilíbrio. Temos também gráfico de saldo de caixa para você acompanhar o saldo de caixa final da sua empresa, se cresce, se diminui. Você consegue ver aqui as entradas e saídas, né? A gente está aqui nos indicadores anuais. Temos aqui também um gráfico de saldo de aplicações, né? Aplicações financeiras e aplicações mais caixa. E esses indicadores nós temos também no anual, temos aqui os indicadores trimestrais pelo trimestre e temos aqui os indicadores mensais, tá? Mês a mês os indicadores. Então, é uma planilha bastante completa e que vai ser fundamental na gestão financeira do seu negócio.